Olá, eu me chamo Flávio Gonzaga e seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo sobre o curso de ponteiros em linguagem C. Neste vídeo falaremos sobre a passagem de parâmetros por valor versus a passagem de parâmetro por referência em linguagem C, que é também um cenário onde a gente utiliza muito essa questão de ponteiros. E eu acredito que nessa aula ficará claro a motivação de se usar tanto um quanto o outro. Como de costume, temos o nosso ambiente previamente preparado aqui. O Visual Studio Code está com uma variável int no 1, que eu iniciei com um valor de 10. Coloquei isso aqui na nossa memória fictícia aqui do lado. Então vamos lá começar a analisar essas duas coisas. Nós criaremos aqui uma função aonde eu vou chamar apenas de função, deixa eu pensar um nome que a gente pode dar para ela, vou chamar de função dobra, pensando que ela vai dobrar o valor que eu passar por parâmetro. Ela vai receber um inteiro, que eu vou chamar de n, e aí o que ela vai fazer é que n recebe n vezes 2. E no final aqui eu vou printar o valor de n. D barra n, vírgula, o valor de n sendo printado. Aqui no programa principal, por sua vez, eu vou chamar esta função dobra, passando num 1 como parâmetro. Eu vou escrever aqui em cima, para ficar mais claro para nós, eu vou colocar aqui o valor de n, a gente sabe que é o valor que está sendo printado dentro da função, e vou colocar aqui embaixo o valor de num1, que aí a gente sabe que é o que está sendo printado de dentro do programa principal. Pois bem, vamos executar agora, entender o que está acontecendo e depois a gente comenta com mais alguns exemplos ilustrativos aí. Então vou executar o programa. E aí vejam só o que houve. Nós começamos iniciando no 1 com 10, passamos para a função dobra, o valor de num1. Ele entrou aqui como parâmetro n dessa função. O valor de n foi dobrado, n recebeu n vezes 2, passou a ser 20. E aí nós printamos aqui o valor de 20, como já era esperado. Esse valor nós podemos ver ele aqui no terminal aqui embaixo, veja só, n igual a 20. Depois que a função dobra termina de executar, a execução volta aqui para o programa principal, onde no programa principal, no main, nós printamos o valor de num1. E aí, para nossa surpresa ou não, o valor de num1 permanece inalterado como sendo 10, conforme a gente consegue ver ali no terminal. Pois bem, o que aconteceu aqui se nós multiplicamos n por 2 aqui em cima, e n é o num1 que nós passamos aqui por parâmetro? Por que isso não foi refletido no programa principal? Por que isso não alterou a variável num? O que acontece aqui, na verdade, é que ao chamarmos a dobra, nós estamos fazendo a chamada passagem de parâmetro, vou deixar um acento aqui, por valor. O que significa que o que é passado para a dobra não é de fato a variável num1, mas apenas o valor dela. Na memória do computador, o que vai acontecer é que o valor de num1 vai ser copiado para uma outra região de memória, que é onde está a nossa variável n ali da função dobra. Eu vou escrever aqui dobra.n para a gente saber que é essa variável lá de dentro, para ficar ainda mais claro, certo? Quando fazemos n recebe n vezes 2, o que acontece então é que o valor dobrado é o valor de n de dentro da função dobra. Então aqui passa a ser 20, certo? Quando eu imprimo este valor aqui, eu estou imprimindo esta posição, o conteúdo dessa posição de memória, com 20. Quando volto para o programa principal, que eu imprimo num1, fica bastante claro que o valor original não foi modificado, e é por isso que nós temos o 10 aqui. A gente consegue ver isso com um pouco mais de clareza, inclusive, se nós pintarmos aqui o endereço. Nós veremos que o endereço das duas são endereços diferentes. Querem ver só? Vamos escrever aqui endereço
de n, e vamos colocar um %p, passando endereço de n ali, e vamos então, vou copiar aqui, colar aqui embaixo, imprimir o endereço de num1, passando o endereço de num1 aqui. A gente vai ver agora que claramente o endereço de n lá dentro da função dobra será diferente do endereço da variável num1 no nosso programa principal. Vamos então executar novamente, vou dar um clear aqui e vamos lá. Eu acho que eu esqueci um /n aqui, né? E lá em cima também. Para ficar melhor a visualização, eu vou dar um clear aqui e a gente executa de novo. Salva. Pronto, agora sim. O valor de n aparece aqui como 20 e vejam como que o endereço onde está n, ele é diferente do endereço onde está no 1. Estão vendo? 05C, 07C, então são endereços diferentes. Por isso que o que eu modifico dentro da função dobra não reflete na variável no 1 que está no programa principal. Então, novamente, essa é a chamada passagem de parâmetro por valor. Quer dizer, o que eu passo para a função é o valor da minha variável, não o endereço dela. Entenderam? Beleza. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer se a gente quisesse modificar. E se a gente quisesse que o valor modificado dentro da função dobra, de fato, refletisse na variável num1 que está no main. Como que a gente pode fazer isso? Neste caso, como você pode estar imaginando aí, entra o uso de ponteiros também. Então nós vamos modificar agora para que isso aconteça, ou seja, a modificação em dobra seja refletida na minha função principal, no meu main, né, no meu programa principal. Para fazermos isso, a gente vai começar alterando aqui, dizendo que n não é mais uma variável int, mas é um ponteiro int, tá bem? E aí a gente já vê um erro aqui, mas a gente vai corrigir isso ainda, tá bom? Então, se n é um ponteiro, como você deve lembrar das aulas anteriores, uma variável ponteiro ela armazena o quê? O endereço de uma outra variável. Então aqui eu preciso modificar para ser o endereço de uma outra variável. Beleza até aí? Eu espero que sim. Então agora eu estou passando o endereço de uma outra variável. Então vamos analisar aqui do lado da memória o que está acontecendo. Eu estou pegando num1 que está com valor 10 e agora o que eu estou passando para a dobra ali, para a variável n, é o endereço de num1, que é o 0x01. Então agora eu estou passando um endereço para lá. Beleza. Se eu tenho um endereço, faz sentido eu fazer um endereço recebe endereço vezes 2, que é o que está sendo feito aqui nessa linha? Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Eu vou multiplicar o endereço vezes 2? Não é bem isso que eu quero. O que eu quero é que o valor 10 seja multiplicado por 2 e não o conteúdo de dobra n, né, da variável n dentro de dobra multiplicado por 2. Então, como que eu faço para acessar a partir da variável n, que é um ponteiro, como eu faço para acessar o conteúdo onde ele aponta? Eu vou exatamente dizer assim, olha, aonde n aponta, eu posso até colocar parênteses se eu quiser aqui para deixar explícito, onde eu vou dizer, veja bem, aponte, pega o endereço onde está n, que é o 0x01, aponte para ele, vejam só aqui o asterisco, então ele aponta, ele vai para a posição 0x01 e ele encontra o conteúdo lá que é 10. Este valor você vai multiplicar por 2, certo? E o resultado disso você vai gravar aonde? Na posição aonde n aponta. Então, nesse caso, a gente vai apontar para 0x01, vamos cair aqui, vamos multiplicar o 10 por 2, que vai dar 20, e este resultado nós vamos atribuir na posição onde n aponta. Portanto, esse resultado vai ser atribuído aqui, modificando o valor da variável num1. Isso porque n aponta para a mesma região de memória de num1, certo? Neste caso,
a passagem de parâmetro é chamada passagem de parâmetro por referência. Por quê? Eu não passei o valor da variável, eu passei a referência dela, quer dizer, eu passei o endereço dela, certo? Então, se a função dobra tem o endereço da variável, nada impede de ir naquela mesma região de memória e fazer alterações ali. Como eu estou alterando a região de memória, alterações feitas dentro da função serão automaticamente refletidas no meu programa principal. Tá bem? Então agora vamos alterar aqui os printfs. O valor aqui eu vou alterar para conteúdo de n, onde eu vou printar o conteúdo de n. N é um ponteiro. Vou printar agora apontado por n. Conteúdo apontado por n. N aponta para num, que tem um valor inteiro, então eu vou printar aonde n aponta, tá bem? E vocês vão ver que o conteúdo de n vai ser igual, vou alterar a ordem aqui para ficar igual ali em cima. Então, olha, o conteúdo de n tem que ser igual ao endereço de num, afinal de contas eu passei num aqui, e ele entrou como conteúdo de n, então essa linha tem que ser igual a essa, a saída. E o valor de num no final, ele tem que ter sido alterado para 20, porque a função dobra trabalhou na mesma região de memória de num, certo? Então beleza, vamos lá executar este código e ver se tudo funciona como a gente espera. Vou apagar esse aqui. Salvar, vamos limpar aqui o terminal e vamos à execução. Ok, vamos ver agora. Conteúdo de n é, na verdade, igual ao endereço de num, as duas linhas deram iguais. Conteúdo apontado por n é 20, e vejam que o valor de num foi modificado no programa principal, uma vez que nós alteramos aqui aonde n apontava, tá certo? Então nós temos aí mais um uso de ponteiros quando a gente realiza a passagem de parâmetro por valor versus a passagem de parâmetro por referência. Temos ainda um outro exemplo bem interessante, se formos observar aqui. Vejam o seguinte, as pessoas já usam um pouco disso, ainda que sem às vezes reparar isso de fato, mas quando a gente está usando printf e scanf, né? Quando a gente usa printf, geralmente, a gente não precisa colocar aqui endereço, porque eu quero que ele printe apenas o conteúdo de uma variável. Aqui em cima é uma exceção, porque eu estou printando o endereço. Mas por via de regra, no uso do dia a dia em programas, a gente está acostumado a printar conteúdo de variável, e aí a gente passa só o valor da variável. O printf não vai alterar o valor dessa variável, por isso não há necessidade de eu passar endereço de memória. Em compensação, se você reparar o scanf precisa alterar o conteúdo, né? Ele vai ler no teclado a entrada, possivelmente, ou de uma outra entrada padrão, mas geralmente ele vai ler do teclado o valor que o usuário digitar, vai lá na região de memória e vai gravar. Então, como ele precisa alterar a região de memória, no caso do scanf, a gente tem que passar endereço de variável para que ele saiba em que região de memória que ele vai gravar o conteúdo. Vocês já tinham percebido isso? Então, você já estava acostumado a utilizar a passagem de parâmetro por valor e por referência ao fazer os seus printfs e scanfs, embora talvez você não tenha parado para se preocupar sobre isso, certo? Geralmente o professor ensina assim, scanf, põe comercial e pronto, no começo do curso, quando o pessoal está tendo o primeiro contato com C, mas agora você sabe o motivo de você ter que colocar o i comercial no scanf e o motivo de no printf, geralmente você printar as coisas sem necessidade de passar endereço, né? E novamente isso aqui é uma exceção que a gente está só utilizando para poder entender o endereço daquela variável ali e printar. Beleza? Bem pessoal, o conteúdo de hoje desta aula é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Fazendo uma breve revisão aqui, então nesta aula nós vimos sobre passagem de parâmetro por valor, passagem de parâmetro por referência.
Lembrando que a passagem de parâmetro por valor, você passa o valor da variável, portanto, alterações que você fizer dentro da função não refletirão no seu programa principal que chama aquela função, enquanto que a passagem de parâmetro por referência, você passa o endereço da variável e, portanto, o que você modificar dentro da função refletirá no seu programa principal, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e vejo vocês na nossa próxima aula.